Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Pediatra. E hoje, o nosso tema é um tema que chama muito a atenção dos pais, das mães. É um marco importante do desenvolvimento da criança. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É sobre desfraude. E para conversar comigo, eu trouxe a Helena Fácio, que é fisioterapeuta pélvica, especialista em desfraude, para nós conversarmos desse tema que gera tantas dúvidas. Obrigada, Helena, por ter vindo, ter aceitado o convite. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Acho que é muito oportuno falar sobre o desfraude. Onde a gente tem um meio de mães, pais, enfim, quem está conduzindo essa criança e que gera muita dúvida em como realizar, qual o momento, enfim, né? Acho que a gente vai poder abordar bastante coisa aqui hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram durante a semana e eu anotei algumas perguntas aqui. No final a gente vai fazer, esclarecer todas essas dos pais. Gente, eu quero falar brevemente aqui do currículo da Helena. A Helena fez fisioterapia em Curitiba, depois fez fisioterapia, pós-graduação em fisioterapia pélvica pelo SEBS em Curitiba também, e vários cursos sobre fisioterapia pélvica pediátrica, incluindo o desfraude, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero apresentar para vocês o nosso parceiro do podcast, a Casa da Vacina. Bem-vindos à nossa casa! A Casa da Vacina é uma clínica especializada em vacinação, com experiência de 27 anos. Atendemos gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, enfim, toda a família. Contamos com um time qualificado e atualizado e um atendimento humanizado, além de acompanhamento pós-atendimento. Além da vacinação, oferecemos colocação de brincos e aplicação de medicamentos injetáveis. E agora apresentamos mais uma comodidade. Estaremos atendendo com a doutora Carolina Stocco em Mandaguari a cada 15 dias. Casa da Vacina, a casa que cuida de toda a família. E eu esqueci de falar, mas para você que está nos assistindo, deem uma curtida aqui no vídeo para ele chegar em mais pessoas. Encaminhe esse vídeo também para outras mães que estão passando por essa fase em que a gente tem tantas e tantas dúvidas. Helena, para começar assim, como a gente faz, como que se chega a ser uma fisioterapeuta pélvica que trabalha com crianças? Como que é esse caminho? Muito bem. Então, dentro da fisioterapia pélvica, existe a especialidade, né? Foi feita a fisioterapia, depois tem a especialidade, que é a fisioterapia pélvica. E dentro dessa especialidade, a gente diria que tem as subespecialidades, né? Onde a gente direciona para o público que a gente vai fazer o atendimento. Se são os homens, as mulheres, e aí então surgindo agora a necessidade, né, das crianças. Então, até então sempre fiz atendimento muito com adulto, mas a necessidade desse público, de suprir esse público infantil, veio então no decorrer da pós-graduação, das especialidades, em focar também com as crianças. E hoje você atende mais crianças no seu consultório? Isso, hoje focando nas crianças com as disfunções miccionais, né, e evacuatórias, que são as disfunções de eliminação. E aí, em decorrência aos acompanhamentos das disfunções, a gente viu a necessidade de fazer o acompanhamento pro desfraude, porque um desfraude mal conduzido pode levar a essas disfunções. Então, por que não trabalhar com as crianças, né, com os pais, estruturando toda essa questão que seria o desfraude? E a gente estava conversando isso um pouquinho antes, que a Helena é mãe da Alana e do Otávio, e que muito disso, assim, depois que você foi mãe, que você percebeu essa dúvida das mães em relação ao desfraude, o quanto poderia ser difícil. E aí foi a partir daí que você acabou se encaminhando mais para as crianças, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a fazer os atendimentos com a fisioterapia pélvica, era muito mais focada ao adulto, aos homens, às mulheres. Mas depois que eu fui mãe, então eu pude ver a dificuldade e essa demanda, que não existia muito a fisioterapia para parte da pediatria.
Então, dentro das minhas dificuldades como mãe, no processo de desfraude da minha filha, que eu fui em busca de mais informações e entender um pouco mais esse mundo que a gente já iniciaria no processo de desfraude. E assim, eu tenho, de cada 10 mães, eu acho que 8 têm algum tipo de dificuldade no desfraude. E elas vêm com muitas dúvidas ali no meu consultório. E o que eu sempre falo para elas é que é muito difícil a gente conduzir um desfraude sozinho. Uhum. O pediatra ali, em 1 hora de consulta, uma vez ali a cada 2, 3 meses, que é o que elas já estão vindo nessa mais ou menos nessa idade, é muito difícil a gente conduzir um desfraude. Lógico que eu faço algumas orientações para as mães, para os pais, mas a gente precisa disso mesmo, né? De ter um fisioterapeuta pélvico junto com a gente, de ter um psicólogo às vezes. Você percebe isso? Como a questão do desfraude ela é entrelaçada com multiprofissionais? Isso. Cada um vai demandar, né? Tem uma necessidade. Então a gente fala o indivíduo como único. Então eu, mãe de 2 filhos, vi a necessidade da Alana de uma forma, sendo que o dela, né? A gente teve uma questão que foi o aparecimento do Covid. Então que eu estava no processo de desfraude, tive que fazer interrupção para depois, num momento mais estável, emocionalmente falando, poder retomar. Então, quanto o psicológico também pode estar envolvido, então a gente tem que estar com todo mundo bem estabelecido para conseguir estruturar essa criança também, né? Então, a gente também tem que estar bem. Os pais, né? Os pais têm que estar bem. Os pais e a criança tem que estar bem. Eu acho uma coisa legal que você falou, é que é muito importante a gente fazer uma coisa de cada vez na criança, né? Você falou que a Alana acabou atrapalhando um pouco por conta da pandemia, né? A alteração de escola, ela já estava indo à escola e teve que ficar em casa, não podia ir no parquinho, não podia ir em lugar nenhum. Eu percebo muito isso. Às vezes os pais querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desfraldar, tirar a chupeta, estão em processo de separação e vai para a escola nova. Meu Deus, isso não funciona assim, né? A gente é uma coisa de cada vez. Você percebe isso? Sim, e é muito interessante isso que você comentou mesmo. É a fase da criança que tem muitas mudanças. Então, tá saindo da chupeta, tá trocando de quarto, porque de repente tem a chegada do irmãozinho, tá mudando de cidade, tem separação dos pais. Então, tem que entender a criança dentro desse âmbito familiar, para daí então poder traçar o que a gente vai começar, qual que é a prioridade agora, porque a criança não tem condições de fazer toda essa mudança, então tem que ser uma coisa de cada vez. Tudo ao mesmo tempo é muito difícil, né? Eu falo sempre isso para as mães, vai tirar a chupeta, mas calma, vai introduzir a escola agora, vamos uma coisa de cada vez, vamos ver o que é a prioridade para daí a gente decidir mesmo. Eu sempre falo isso. E aí, quando que a gente sabe que a criança está pronta? O que a gente precisa para falar assim, eu acho que a minha criança vai conseguir desfraldar? Então, para a criança falar que a criança está pronta, muitas pessoas imaginam que existe uma idade mágica, como se fosse quase que intuitiva a coisa desfraldar, né? E a gente tem que ter, então, que a gente fala 3 pilares para acontecer esse desfraude, que seriam os pais preparados, a criança preparada e os sinais de prontidão. Que são? Que os sinais de prontidão, a gente tem um total de 21 sinais listados. Então, onde a gente poderia falar alguns que são o quê? Habilidades que a criança demonstra que ela está preparada para a relação com o banheiro. Então, ela entender sobre palavras que estão relacionadas ao banheiro, xixi, cocô, vaso sanitário, pinico, ela conseguir ficar estável na posição sentada por 5 a 10 minutos, porque vai depender dessa postura para que ela consiga permanecer para fazer as eliminações. Então, ela saber ter essa habilidade motora para vestir, puxar a calça, abaixar a calça, vestir a calça, ela entender das sensações que ela está tendo, Então, mamãe, fiz xixi, então quer dizer, ela está tendo essa percepção de bexiga cheia,
Então, ali nesses sinaizinhos que a criança vai demonstrando, esse incômodo da fralda suja, então querer fazer a troca imediatamente, colocar a mão na região. Então, às vezes tem criança que está brincando, de repente ela fica parada, ou então ela começa a se agitar muito. Então, quer dizer, ela está sinalizando que alguma coisa está acontecendo. Então, é aí que a gente vai ficar de olho nessa criança, porque ela já pode estar apresentando os primeiros sinais. E pular com 2 pés, existe isso? A criança tem que pular com 2 pés para desfraldar? Esse não é considerado um sinal de prontidão, né? Na verdade é uma habilidade motora, mas que não é preditivo do processo de desfraude. Então, é muito conhecido pelas pessoas essa história do pular. Então, a gente escuta muito, né? A criança já está pulando, então ela teria condições para isso. Não, mas existem vários fatores que têm que ser observados, o que a gente já comentou também, a parte emocional. Então, a criança, quando ela está insegura, ela não desfralda. E tem uma idade mínima e máxima para os desfraudes? Então, uma idade para nortear a gente para o processo de desfraude seriam nos 24 meses a 36 meses. Né? Isso seria um norte, mas realmente tem que ser individualizado. A gente teria que ver cada criança para ver, nesse contexto que ela se apresenta, como é que está, para daí fazer os primeiros passos. Antes de 1 ano e meio não é muito indicado que a gente tente desfraldar, né? Force ali, porque acho que a criança antes de 1 ano e meio ela não tem todos os sinais de prontidão. Né? Ela não tem nem habilidade para isso, né? Então, quando a gente pensa num desfraude que seria mais precoce, a gente vai ter a frustração da criança, dos pais, a criança em não se sentir competente, né, sentindo capaz de fazer alguma coisa, e ela não tem percepção nenhuma, então ela realmente não tem condições para seguir nesse processo. Né? E você acha que existe uma idade máxima, assim, que a gente possa, nossa, agora eu vou levantar meu alerta, agora não é normal mais ela não ter feito o desfraude, tanto diurno quanto noturno? Então, para o desfraude diurno, a gente tem que 3 anos e meio seria uma idade mais tardia, mas que deve ser levado em conta alguns fatores, né? Quando a gente fala até de uma criança típica, a gente entraria nesse mérito. Agora, existem crianças que já têm um atraso no desenvolvimento, né? No neurodesenvolvimento, então a gente teria que ter um outro olhar, né? Porque então ela está em déficit em algumas áreas, então ela talvez teria esse atraso também no processo de desfraude. E o desfraude noturno? O desfraude noturno tem um máximo assim que a gente possa tolerar para os escapes? Isso. Como os desfraudes, eles normalmente são feitos em épocas distintas, né? Para o desfraude noturno, é a última etapa do processo de desfraude. Ela pode acontecer simultâneo com o desfraude diurno, mas não necessariamente. E aí a gente vê que até os 5 anos a criança deveria ser desfraudada à noite, mas ela pode postergar para 6 até 7 anos. Onde com 6 anos a gente já faria uma intervenção mais ativa, porque a gente tem problemas emocionais envolvidos com essa criança, né? O quanto ela pode ficar triste, ter problemas na escola, problemas emocionais em decorrer aos escapes noturnos. Não dorme fora de casa, daí vai dormir na avó, daí é aquele transtorno, né? E os escapes, eles estão relacionados à família, à hereditariedade? A gente percebe isso, né? Famílias que vêm com escapes noturnos, a criança também pode acontecer, né? Pode. Para a relação noturna, a gente tem vários fatores que acabam relacionando, né, a dificuldade em fazer esse término, né, do desfraude, a concluir esse desfraude. Então, o processo de hereditariedade, a gente sempre questiona se os pais fizeram xixi na cama até muito tarde. Então, se um dos pais fizeram xixi até mais tarde, a criança tem 44% de chance de também permanecer com os escapes noturnos. Se os 2 pais, 72% de chance.
Então a gente já vai analisar se existe isso, porque aí grande chance da criança também ter essa questão. Mas outras questões também, como problema, dificuldade no despertar. Então a gente vê que a criança tem aquele sono profundo, então a bexiga não dá conta de fazer esse despertar, né? Então superficializar o sono para que a criança perceba essa bexiga cheia à vontade e vá até o banheiro. Até era uma pergunta de uma mãe que me mandou lá, minha neta, de uma avó, né? Minha neta de 4 anos, ela ficou muito tempo com a fralda seca, a gente achou que estava tudo bem, tirou a fralda e agora voltou a fazer xixi na cama. Volta a fralda ou não volta? Então, a gente precisa analisar, né, esse contexto. Via de regra, a gente não volta a fralda. Mas o que a gente considera? Que a criança, ela está desfraldada, né? Se ela desfraldou e ficou um período de 6 meses com a fralda seca, né? Com a cama seca, ou se ela é uma questão secundária. Depois de 6 meses nesse período seco, alguma coisa pode ter acontecido para que os escapes tenham voltado. Então são 6 meses. Só que são 6 meses. Não, ela falou só alguns dias. Então, quer dizer que ela não estava desfraldada. Não, daí a gente não considera que ela foi desfraldada. Ela realmente teve alguns períodos secos. Isso mostra o quê? Que ela está em processo de maturação, então caminhando para o desfraude noturno. Mas aí é preciso ver por que aconteceu dos escapes voltarem. Tá, então avaliar outras coisas além disso, né? Você estava falando sobre os sinais de prontidão. O que acontece se os pais tentam forçar essa criança antes dos sinais de prontidão? Então é onde a gente considera um desfraude precoce, né? Ou ainda pode existir no desfraude tardio ou um desfraude mal conduzido, a gente vai ter as disfunções miccionais mais evidentes. Então, a presença de infecção urinária de repetição, a encoprese, que é o quê? O escape de cocô, então a gente vê a freada na roupa íntima, né? A própria constipação e até mesmo a resistência ao toalete. Então a criança, ela vai até o banheiro para fazer xixi, mas se nega para fazer cocô. Isso, nossa, é uma dúvida enorme das mães. Doutora, minha filha desfraldou o xixi e não desfraldou o cocô. O que eu faço? Eu tenho que colocar fralda para ela evacuar. O que eu faço? Então, provavelmente tenha sido um desfraude mal conduzido. Então, quando a gente vai estruturar o desfraude, a gente precisa ter esses pilares, né, que a gente comentou, da criança estar segura, os pais seguros e os sinais de prontidão. Mas também como é que está esse ambiente para a criança, todo o processo de adaptação do banheiro, né, para que aí tudo comece. Então, se o desfraude é meio que atropelado, então a gente pode ter problemas futuros, né? Quando a gente fala da resistência ao toalete, que é exatamente isso, a criança ela faz o xixi, mas o cocô não. Então a gente tem que evidenciar se, por exemplo, que acaba sendo comum, não ter uma rotina e não ter boas evacuações. Então, no processo do desfraude, a criança teve uma evacuação, um episódio doloroso, e aí ela associa a retirada da fralda. E aí, então, ela não quer fazer sem a fralda. Então, ela vai pedir, porque é uma questão de segurança. Ela pede a fralda para fazer o cocô de forma tranquila. Então, aí a gente vai ter que rever, garantir boas evacuações, boa consistência das fezes, para daí retomar o processo. Lembrando que a gente pode ter, sim, o desfraude, né, do xixi antes do cocô ou do cocô antes do xixi, né? São processos diferentes. Pode acontecer ao mesmo tempo, mas normalmente a gente até tem o primeiro das fezes noturnas, das fezes diurnas, do xixi do dia e depois do xixi da noite. É verdade que primeiro é fezes, normalmente primeiro é fezes, depois é o xixi? A gente teria isso, mas tem crianças que fazem ao contrário. Nossa, as minhas duas fizeram primeiro xixi. Primeiro xixi? Diurno, né? Isso. Primeiro desfraude diurno, xixi, depois pro desfraude de... Do cocô é muito interessante, porque se a gente fosse ter essa relação
de como a gente tem essa percepção da evacuação. Então imagina que a criança está com a fralda, logo que o cocô desce já é amparado pela fralda. Então ela não tem essa percepção de descida, de desprender o cocô, de cair na água e às vezes até aquela água ainda voltar no bumbum. Então tem crianças, pela questão sensorial, a gente vê o desfraude do xixi muito mais fácil que do cocô. Então a dica para essas mães seria a gente rever aí esse início desse desfraude e garantir que a criança tenha uma evacuação adequada para que ela não fique com medo e aí em algum momento nesse processo ela vai aprender que não precisa ter medo, que pode ir ali no banheiro e tudo mais. Não é? Isso, que ela vai estar tranquila, que ela está segura, que está tudo bem. A gente acompanhar a criança até o banheiro, né? E garantir que tenha as boas evacuações, boas fezes. A consistência desse cocô tem que estar bom. Senão a gente pode correr o risco de ter a resistência. E como que a fisioterapia pélvica pode ajudar em todo esse processo? Tanto no desfraude diurno, quanto noturno, de cocô, de xixi, como que a fisioterapia pélvica vai atuar assim para ajudar essas crianças? Então, em consultório, a gente acaba orientando muito os pais, né, estruturando um pouco, dando todo esse cronograma do que é preciso ter antes de pensar realmente no fato do desfraude. Então a gente divide inclusive em etapas para que tenha um processo de interação primeiro com esses recursos, como é que está sendo feita a adaptação no vaso, qual o recurso que eu escolhi, então eu vou iniciar com o pinico, vou iniciar com o vaso, quais as adaptações estão ali feitas para a criança. Se ela senta bem, se ela tem segurança no sentar, ela fica de forma confortável, ela aceita, porque a gente comentou que ela tem que sentar e ficar ali um tempinho, né, aguardando. Então, a criança tem o interesse em usar o vaso, porque ela tem esse processo de imitação, né? Então, ela vê os familiares usando. Então, é interessante que tenha toda essa desmistificação, então que a família permita que a criança vá ao banheiro junto. Então a gente narre para a criança, olha, a mamãe tá indo no banheiro que eu preciso fazer xixi, eu vou tirar o xixi aqui da bexiga. Senta, a criança veja tudo isso acontecer, porque senão é uma coisa que minha mãe foi no banheiro, não sei o que acontece lá e ela já saiu. Então a gente narra, inclusive no processo de troca da fralda, quando a criança ainda está nessa fase, olha, tem um cocô aqui, porque senão a fralda parece que ela some e a criança nem sabe o que aconteceu, ela nunca nem viu. Então a gente narrar todos esses processos para que a criança tenha interesse e queira participar. Então, grande parte do que você faz no consultório é uma orientação para os pais. Exatamente. Para que eles compreendam esse processo de desfraude, mas com as crianças eu acredito que deve ser uma coisa muito lúdica, né? Até eles perderem o medo, eles entenderem como funciona o nosso organismo. O que você traz assim de lúdico para as crianças, para que elas aceitem também a terapia, né? Porque a gente sabe como que é criança, ainda mais de 2, 3 anos, né? Sim, sim. Nas crianças, quando a gente vai fazer algum processo interventivo, a criança ela vai passar por toda essa desmistificação, esse conhecimento de como é que tudo funciona, e nada melhor do que os livros, trazer essa história para que ela também se identifique, para que ela reconheça aquele personagem e também queira participar. Então, livrinhos que possam interagir nesse processo, então a gente faz muita leitura no posicionamento, identifica como é que é o posicionamento. Para isso a gente faz brincadeiras juntos, qual que é a posição de alguns animais. Então eu trouxe até alguns livros. Mostra pra gente, muito legal isso, gente. Né? Então aqui, o que tem dentro da sua fralda, né? Então a história do ratinho, e ele vai encontrando com alguns bichinhos no caminho. E aí é um ratinho que ele é curioso, ele gosta de ver tudo como é dentro. E depois, vamos ver se eu consigo aqui. Ele vai encontrando com os bichinhos, e aí cada fralda
vai vendo então o que tem dentro da sua fralda. Ai, que legal e esse aí, livro. Ver o cocô de cada bicho, a gente tenta identificar, mas o seu cocô é parecido com qual bicho? Né? Então, é do cavalinho, assim, bolinha? E a criança fala, o meu é mais parecido com esse. Então, ela entender, né, que o cocô, ele tá ali na fralda, e aí no final da história, todo mundo curioso para entender o quê? E o do ratinho? Como é que tá? Como é que é o do ratinho? E aí todos veem que a fralda está limpa. E como é que pode ser isso? E aí, fácil, porque ele usa o pinico. Ah, muito legal. Você fez até um ratinho, né? Você quer pegar ali para mostrar pro pessoal? Muito legal essa história. Gente, trabalhar com criança é algo... Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Então, eu amei. Explica pra gente um pouquinho dele aí. Aqui, o ratinho, então, trazendo, né, o personagem pra vida real. Então, aqui, esse meu ratinho, ele usava a fralda e aí a gente adaptou com a calça, né? E então mostrando daí o pinico, aqui a gente tem as gotinhas de xixi. Então o xixi ele vai lá pro pinico, né? Mas primeiro a gente abaixa a calça, a gente senta, né? E depois a gente dá descarga. Então para a criança visualizar exatamente essa sequência do banheiro. Então a gente tem também, deixa eu ver se eu trouxe aqui, a rotina, como é que a gente vai usar esse banheiro. Então a gente chega primeiro, tem que abaixar a calça, vai sentar, aguarda, depois faz a higiene, né? Depois fecha a tampa, dá a descarga, lava a mão e fim. Então, para que a criança elabore isso e tenha essa construção, né? Então é muito bacana e a gente vai fazendo todo esse processo. E agora, o que a gente faz? Então, com histórias, com atividades, né? Outros livros, vários temas e no final eu quero que você indique alguns livros daí para as mães também. Então aqui, o labirinto para ela chegar até o banheiro. Então tem várias atividades que a gente pode oferecer para a criança para que ela se interesse cada vez mais e queira estar participando desse processo. Lá na clínica, no seu consultório, você chega a levá-las ao banheiro, conhecer a patente? Como você chega a fazer isso? Ou os pinicos que eu vi que você trouxe ali? Isso. Então, quando a gente fala das adaptações, a gente vai fazer essa adaptação com a criança. Por quê? Tem crianças maiores, tem crianças menores, né? Então, tem criança que não quer saber do pinico, já vai direto no vaso. Então, como é que a gente vai fazer essa adaptação? Primeiramente, a gente gosta, né, da história do pinico. Primeiro, por quê? Pela facilidade e segurança que o pinico dá, porque... Deixa eu pegar aqui o meu, peraí. O verdadeiro. Aqui, isso. Então, a gente tem aqui o pinico. Então, isso é uma das coisas que a gente acaba instruindo. Como é que a gente vai fazer a escolha de um pinico, né? Então, a maioria das pessoas que já falam, eu tenho um pinico em casa... fazem a compra ou baseado no que a criança gostou ou compra aquele que imita o vaso sanitário. Então, ele é largo aqui, né, e estreito assim, imitando um vaso. É um mini vasinho. Tá. Então, vamos entender um pouquinho. Por que esse mini vasinho não é interessante? Porque quando a gente pensa que a base ela é mais estreita do que o topo, ela vai gerar mais instabilidade quando a criança vier rápido para fazer o xixi. Então, se ela não se sentir segura, ela não vai querer usar. E aí você perdeu aquela chance de fazer a introdução da criança junto com o pinico. Ela não vai querer mais usar porque ela viu que não é seguro. Então, a gente dá prioridade para que o pinico tenha a base mais larga do que o topo, que tem essa parte removível que facilita no descarte, na higiene, que tenha as borrachinhas antiderrapantes para ter essa segurança e não ficar deslizando. Então a criança pode chegar com a agilidade que ela precisar, que o pinico vai estar ali tranquilo.
para que ela faça o uso. Agora, tem criança que vê o adulto usando o vaso sanitário e ela quer o vaso sanitário. Então, a gente vai fazer adaptação para isso também. E aí é obrigatório o uso do redutor com o degrau. O degrau é muito comum que as pessoas acabam esquecendo. E aí a criança fica com a perna balançando. Isso é importante da gente falar, né? Por que é tão importante o degrau? Porque na fisiologia mesmo, né? Para a criança conseguir evacuar. Exatamente, principalmente no processo evacuatório. Então a criança ela tem que estar sentada de forma confortável. Então se você vê que a criança, o bumbum desce, ela já não está firme. Então às vezes a criança ela também quer mostrar que ela já é grande o suficiente, ela fala, mas eu não preciso disso. Então em consultório eu vou mostrar. Então peraí, senta aqui, vamos ver. E aí quando a gente vê que ela não está confortável, inclusive ela acaba colocando os bracinhos aqui na lateral, você já tenha a certeza de que ela está se segurando. Então ela vai fazer o posicionamento com o bracinho apoiado no joelho e ela tem que estar segura e firme sem ficar se segurando. Como é que você vai relaxar se você tem que ficar fazendo apoio? Então o apoio está aqui justamente para isso. Então, existem os apoios maiores, menores, então a gente vai ter que adaptar de acordo com a altura da criança. Então, o assento redutor e aí a altura vai depender da altura da criança pro apoio dos pés. São muitos detalhes que às vezes a gente acha que a gente fez um desfraude correto. E aí quando vai ver que deu alguma coisa errada, acho que é porque eu comprei o pinico errado, porque eu comecei antes dos sinais de prontidão. Então tem muita coisa realmente, muito detalhezinho ali dentro do desfraude, né? O que você acha que é a maior dúvida das mães no seu consultório, assim? A maior dúvida? Eu acho que a questão noturna realmente é onde todo mundo fica mais perdido, porque ela faz tempo que desfraudou do dia, mas à noite não para mais. E esse gap, de quanto tempo a gente pode tolerar entre uma criança que desfraudou o dia até ela desfraudar à noite? Existe um tempo que a gente pode tolerar? Então, até a gente não fala muito de tempo, porque tem essas outras vertentes, né? Então, a gente tem que tentar observar por que ela ainda não está com noites secas, né? E por que isso não está acontecendo? E aí, no consultório, a gente vai questionar muito a mãe como é que está sendo o dia. Por quê? Se a criança tem maus hábitos de ingesta de líquido durante o dia, ela vai chegar à noite, ela vai compensar. E aí, quer dizer, aonde ela deveria estar tomando água, indo ao banheiro durante o dia, você vai fazer um diário miccional, fazer anotação de como é que estão sendo essas idas, e a criança foi 3 vezes ao dia no banheiro. Então, essa bexiga está descompensada à noite. Então, se a gente não tiver uma boa estruturação durante o dia, a noite não vai ser interessante. Então, a gente, para a questão da noite, vai priorizar para que eu tenha boas ingestas de líquido durante o dia, que eu tenha idas ao banheiro de no máximo 3 horas do intervalo de uma ida para outra. Então, eu tenho que garantir que a criança tenha, por exemplo, 7 micções durante o dia. E às vezes a criança não vai, porque ela está brincando, porque ela não quer parar, porque ela tem atividade. E daí ela também esquece de beber água. Aí chega a noite que tem que reduzir, ela tá com sede, a gente também não vai não oferecer a água, não permitir com que a criança se hidrate, vai deixar, ou ainda, existe ainda mamadeira à noite. Então a criança ainda toma um volume muito grande antes de dormir, né? E aí fica complicado mesmo. Então ver questão familiar, né? Isso. E ver essa questão, ajustar essa questão de água, enfim, que você acabou de falar, para que a gente garanta que essa noite seja mais seca possível, né? Exatamente. E você falou de diário miccional, você não trouxe pra gente. Mas explica mais ou menos o que é esse. Tá. Dentro do diário miccional, o que a gente anotaria? Os horários que a criança
bebeu água e que foi ao banheiro, de preferência com volumes. Então a gente vai observar que a criança foi uma quantidade boa, tá fazendo uma boa ingesta, ótimo. É isso que a gente vai querer durante o dia. Então, e aí à noite, 2 horas antes de dormir, evitar fazer ingesta de líquido, né? Consumir alimentos mais leves, com pouco sódio, porque a gente imagina pela questão da retenção, né? Como é que estão as evacuações? Então, por existir a parte funcional ali da bexiga e do intestino, eles têm relação. Então, se eu não tenho um bom funcionamento intestinal, eu posso estar impactando sempre, ter essa impactação fecal e comprometer a minha bexiga, diminuindo capacidade, né? Diminuindo esse espaço para enchimento, permitindo com que acomode mais líquido durante a noite. Então, ter os escapes também. E sobre os escapes, enurese noturna a gente vai considerar quando esses escapes são mais frequentes. Uma criança, depois que desfraldou, né, noturno, ainda pode acontecer alguns escapes? É normal? Escapes noturnos? Noturnos. Podem acontecer, né? Então, se a criança saiu desse ritmo, foi dormir mais tarde, estava mais cansada, foi numa festinha, comeu de tudo, tomou de tudo. Então, podem existir essas compensações, né? Então, não fez um bom dia, aquela noite pode ser Então, ruim. mães, não se desesperem, porque às vezes acontece assim, ela já estava desfraldada, doutora, daí nessa semana ela escapou 2 vezes. Calma, vamos ver o que aconteceu. Sim. Às vezes aconteceu alguma coisa ali naquela semana, não necessariamente tem que fazer uma terapia, tomar um medicamento, né? É diferente isso, né? Eu também acho que lá na clínica, o que eu mais tenho de dúvidas das mães é com relação ao desfraude noturno. Mas algumas dúvidas de mães, e uma delas foi assim, doutora, o que eu faço na prática? Como que eu sei que eu posso tirar essa fralda noturna? Tá. Via de regra, a gente fala que depois que a gente teve 14 noites secas, a gente já poderia retirar essa fralda. E a fralda hoje, ela tem também esse papel de talvez ficar muito confortável para a criança e ela tem que começar a perceber, né, esses escapes para ela ficar mais atenta, ela também querer participar desse processo. Claro que existem passos que não dependem da criança, então realmente está estruturado. Nós adultos, temos que facilitar para que a criança consiga à noite realmente concluir essa noite seca. Então, a gente tem que estruturar durante o dia o que a gente está fazendo. Então, teoricamente, 14 noites secas a gente poderia tirar, mas não quer dizer que ela está desfraldada. Você disse aí, são 6 meses aí o processo de desfraude dessa criança. E aí, no desfraude noturno, começou a escapar muito. Não volta a fralda? Normalmente a gente não volta. Então, tem recursos, forrar a cama, né? Tem protetor de colchão. A gente vai utilizar desse material para que a gente preserve a cama, né? Menina, mas eu vou contar uma história lá de casa. Ali, eu sempre fui muito tranquila com desfraude. Sempre falei assim, a criança, ela vai decidir e tal. E a Lívia tinha 4 anos, não tinha desfraudado noturno. Mas eu tava assim, tranquilíssima. Aí ela falou assim, mãe, eu fiz 4 anos, agora eu não posso mais usar fralda à noite. Só que eu percebia, e ela faz aniversário em julho, muito frio tava. E eu percebia que ela ia fazer escape, porque toda noite ela acordava molhado. Eu falava, não vai dar certo. Pensei, não vai dar certo isso. Falei, quer fazer, filha? Vamos fazer. Tirei. Toda noite acontecia o escape. Eu não aguentava, não dava conta. Com o bebê pequeno, a minha segunda era pequena, né, Heloísa? Aí eu falei pra ela assim, Lívia, você tá muito frio, filha. Vamos fazer, a hora que entrar a primavera, a gente faz, porque primavera é calor, tem flor, não tá frio. Aí ela falou, tá bom, mãe. O dia que entrou a primavera, a gente tirou a fralda, ela nunca mais teve escape.
Tá vendo? Porque eu acho que ela não estava preparada. Então eu voltei a fralda, mas mais intuitivamente, mas porque eu achei que ela não estava preparada mesmo, e ela não estava. Aí quando ela tirou, ela falou, nossa, mamãe, é verdade, a gente não faz mais xixi na primavera, sei lá, não sei. E aí ela não fez mais nunca mais. Eu disse, Que bonitinha. Né? Então assim, eu acho que a gente tem que individualizar mesmo, né? Não tem olha, chegou o dia, né? Claro que a gente vai proporcionar para que a criança, facilitar com que a criança tenha sucesso, mas isso é muito do amadurecimento da criança. Então, às vezes, a gente gostaria logo que terminasse todo esse processo, mas a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que passar tranquilidade, que não é uma fase, logo você também vai tirar, assim como um amiguinho e assim por diante. Porque eles percebem muito isso, né? O amigo tá desfraldando, poxa, eu não vou? Todo mundo dorme sem fralda, menos eu. E também não é só na parte de dormir, né? Como você disse, tem crianças que estendem ali um pouquinho de desfraude diurno e elas já compreendem. Porque uma criança de 3 anos e meio, a maioria dos amigos já desfraudou. Sim. E aí a gente percebe isso, né? Quando que você acha que um profissional, um pediatra, deve encaminhar para um fisioterapeuta? Tá. O encaminhamento normalmente a gente tem quando existe ou esse processo que não chega nunca, como dizem eles, né? Ou quando a gente já vê realmente essa dificuldade instalada. Então, os escapes estão acontecendo com certa frequência, eu tenho que fazer muita troca de calcinha durante o dia mesmo, eu não sei o que está acontecendo. Então, quer dizer, essa criança tem que ser avaliada. O porquê que então está acontecendo, se ela já foi desfraldada e ainda permaneceram esses escapes. Então, realmente tem que ser individualizado mesmo. A gente tem essa idade como norteadora, mas a gente tem que individualizar. A criança é um ser único mesmo. E a escola também tem um processo muito importante, talvez até em se afastar do desfraude, do que em si, como... Eu digo que a escola, ela tem um processo importante, uma função importante em entender que o desfraude é único, que depende de cada criança, de cada família, pelo que aquela criança está passando, que não existe uma idade limite. E talvez a escola se afastar do desfraude seja mais importante do que a escola ter uma prática ali, algo ativo no processo de desfraude. Você concorda com isso? Então, esse processo de desfraude, juntamente com a escola, a gente fala que todo mundo que está se relacionando, que tem envolvimento com essa criança, todo mundo tem que falar a mesma língua, senão não funciona. Então, por exemplo, pais separados, conduz de uma forma na casa da mãe, quando está no pai é diferente. Então, a criança se perde, ela não sabe o que ela tem que fazer. Então, a criança vai sair, então durante o dia tá sem a fralda. Vai sair, vamos colocar a fralda. Isso não é legal de fazer. Não é legal. E a escola, né, como você já estava falando, a escola, às vezes, ela quer estabelecer em determinada faixa etária com que todos já estejam no processo, primeiro pela facilidade, porque existe a professora, o auxiliar, às vezes... Muita criança. É muita criança, então, que tem que ficar de olho o tempo todo, porque a criança às vezes não avisa, mas ela está sinalizando e ninguém viu, então daí o processo de escape acaba acontecendo. Então, demanda em ter funcionários a mais para suprir a necessidade desse olhar, desse acompanhamento com essas crianças. E a escola quer reduzir, né? Então, o ideal para a escola é que todo mundo já esteja junto, vamos todo mundo, mas o desfraude coletivo não funciona. Por quê? Porque algumas pessoas, né, algumas crianças já vão estar dando sinais diferentes de outras. É assim como o corte, né? Que a criança de março não é a mesma criança de outubro. Então, dá muita diferença, principalmente na faixa etária deles.
as crianças são muito diferentes, distanciam muito. E aí no processo também vai acontecer dessa mesma forma. Além de outros fatores, né? O que a criança está vivenciando, qual é o dia a dia dessa criança, está acontecendo alguma mudança. Então a gente tem que levar em conta tudo isso e todo mundo está alinhado. Eu percebo, assim, uma ansiedade da escola em que todo mundo esteja logo desfraldado e aí isso acaba atrapalhando mesmo. Porque como você disse, pensa só, a Heloísa é uma das mais velhas da turma dela. Ela faz em maio. Ela fala super bem, ela tá desfraldada, mas tem criança na turma dela que ainda acabou de fazer 2 anos. Então existe uma diferença muito grande e faz não só na fralda, né, mas em tudo. Helena, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado para os pais. O que você, de tudo que a gente conversou aqui, o que você acha muito importante em relação ao desfraude? Olha, em relação ao desfraude, o que eu sempre falo para todo mundo em consultório, para todo mundo que a gente acaba tendo contato, é que tenham paciência, tenham esse acolhimento com a criança, esse respeito, né? Se a gente quer ajudar a criança, que a gente dê autonomia, sabe que isso é um ponto muito importante que a gente acabou não comentando, mas dá autonomia para que a criança também queira desfraldar. Então, com tarefas simples que a criança já é capaz de fazer, ela acaba levando também para o desfraude. Então, a autonomia da criança para que ela é protagonista desse processo, mas que nós vamos auxiliar. Então, no que ela precisar. Então, a gente tem que acalmar o coração, ter paciência, persistência, que dá certo. É assim, bem ajuda quem não atrapalha. A criança, ela vai desfraldar, é um processo natural. Desde a época dos nossos bisavós, as crianças desfraldam. Eu falo isso para os pais. Tenham paciência, não vamos atropelar tudo, porque depois uma alteração miccional, evacuatória, como você falou, aí vai ser muito mais difícil. Porque a gente vai precisar de um fisioterapeuta pélvico, um pediatra para ajudar na parte de constipação, uma psicóloga, talvez por conta do medo, vai ser um caos. Então vamos também acalmar o nosso coração e deixar a criança desfraldar. Eu não sei se eu sou muito tranquila com relação ao desfraude, mas eu sempre pensei assim com relação às meninas. Olha, elas não têm nenhum problema neurológico, elas não têm alterações do neurodesenvolvimento, não tem nada hereditário nem comigo, nem com o Thiago, então uma hora elas vão desfraldar, elas só precisam estar maduras. E nunca liguei também muito porque os outros falavam, isso é legal da gente falar, né? Sim, porque tem palpite demais, né? Então a avó comenta, nossa, já tá na hora, né? Ele ainda vai ficar de fralda até quando? Então as pessoas se sentem muito cobradas em ter que fazer alguma coisa, né? E na verdade não, a gente tem que conduzir a criança. E lembrando que cada criança é única, a gente entender de cada criança, entender de temperamentos. Então você vai impor alguma coisa para a criança, pronto, a criança já não vai querer fazer. Ah, agora então que eu vou segurar. Então aí você vai ter mais problemas. Então são muitos detalhes e cada um tem que tentar se conhecer para todo mundo estar jogando ali o mesmo jogo para que a coisa funcione. Não vamos atrapalhar o desfraude dessas crianças, gente. Vou dar um presente para você. Opa! Um presente pela sua vinda ao podcast. Obrigada, Helena. Eu tenho certeza que as mães vão amar esse podcast. Porque são dúvidas importantes, é uma fase muito importante. Obrigada mesmo, viu, Helena? Obrigada a todos que estão assistindo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, comentem se vocês estão gostando dos podcasts também, se vocês têm sugestões de novas pessoas para virem aqui. E eu quero só relembrar do nosso parceiro, a Casa da Vacina, que fica em Maringá, mas vem 2 vezes por mês na minha clínica, na Essencial Clínica Médica, para estar aplicando as vacinas. Não deixem de vacinar as crianças. Estamos começando o inverno e precisamos pensar
nas doenças do inverno também. Tá certo? Boa noite para todo mundo. Boa noite.